Olá, povão, tudo bem? A inteligência artificial chegou com tudo aí, arrasando em todas as áreas, ChatGPT, Midjourney, mas o autismo não podia ficar de fora. Então, ela está presente também neste campo. Mas veja só, mais do que isso, mais importante do que isso, né? Saiu uma pesquisa agora quentíssima, utilizando o diagnóstico de autismo, né? Feito com inteligência artificial, né? Ela analisou uma base de dados, eu vou explicar tudo certinho, através de uma pesquisa feita com brasileiros. Então, esses brasileiros, né, acabaram de publicar numa influente revista americana, que é a Scientific Reports, do grupo Nature, né, uma revista de super impacto, de super relevância no mundo, este artigo, esse estudo que eu vou mostrar aqui para vocês. E ele é um estudo muito importante, não só porque é de brasileiro, está numa boa revista, mas também porque o percentual de acerto que ele atingiu foi bastante significativo. É importante dizer que quando a gente fala de inteligência artificial e a gente fala dessas ferramentas novas, a gente teve um boom disso esse ano, né? Mas isso não é uma coisa assim tão nova, né? No campo científico, no campo assim mais avançado, isso já vem se construindo aí nos últimos anos, tanto que esse estudo que eu vou mostrar para vocês é resultado de uma tese de doutorado. Portanto, nós estamos falando de uma construção aí de alguma coisa em torno de 4 anos, né? Então, ele é o resultado de uma coisa que já vem sendo muito pesquisada e muito bem desenvolvida. Porque as pessoas acham assim, virou moda agora, fizeram qualquer coisa e publicaram. Não, não é assim não. A galera que está na ponta desse processo. Mas eu vou dar um quadro aqui para vocês de como é que está rolando isso, de qual é o impacto disso. A gente conversa já já. Meu nome é Luciano Lacerda, sou doutor em Educação pela PUC São Paulo, fiz o pós-doutoramento no Departamento de Psicologia da UFSCar, estudo autismo e práticas baseadas em evidências e, inclusive, esse tema da inteligência artificial especificamente para diagnóstico do autismo, é um tema que tem uma equipe, né, uma linha de pesquisa bastante forte na Universidade Federal de Itajubá, que é liderada pelo professor Guilherme Bastos, que é também diagnosticado com autismo, tem uma filha também. Vou colocar ele aqui para vocês conhecerem. Vão lá depois no canal dele, Autismo e Inovação. E ele já esteve aqui, já fez live comigo, já fez podcast aqui comigo, é uma figura. E ele tem bastante coisa rolando, sendo pesquisada nesta área, e inclusive especificamente da ressonância magnética funcional, né, em relação ao diagnóstico de pessoas com autismo. Inclusive, eu tenho uma publicação com ele nessa mesma revista. É uma revista muito importante, que é Scientific Reports, né? Uma revista do grupo Nature, assim, é realmente muito influente. Eu vou mostrar para vocês aqui, a pesquisa tá aí, vou falar o título em português aqui, a tradução livre aqui, tá? RS-fMRI, quer dizer, é a ressonância magnética funcional, mas em estado de repouso. Porque existe uma dificuldade muito grande de fazer as pesquisas, de fazer a captação dos dados com o indivíduo em movimento, e é difícil uma instrução para o indivíduo parar. Então, pegou só os dados de ressonância magnética funcional com o indivíduo parado, em estado de repouso, né? E aí você tem uma informação que é muito mais problemática, mas você consegue essa informação mais facilmente, né? Porque o indivíduo não vai apresentar ali movimento, né? Então, a gente trabalhou com uma base de dados da ABID aí. Então, mas continuando, é a ressonância magnética funcional em estado de repouso e aprendizado de máquina, que é isso que eu vou falar aqui para vocês já já, para o diagnóstico de autismo, uma revisão sistemática e meta-análise. Esse é o estudo que nós publicamos, ele é de 2022, né, foi do ano passado, um estudo bem relevante, né, que o primeiro autor é o Caio Santana, e aí várias pessoas nós colaboramos aí nesse estudo. Aí, ó, tá, Machine Learning, que inclusive é tema também desse novo estudo, né? O que é Machine Learning, tá, pessoal? Ele é uma forma, né, de você utilizar a inteligência artificial e de um aprendizado de máquina, ou seja, você configura aquela inteligência com alguns parâmetros para ela aprender com base naqueles parâmetros. E aí ela vai analisando mais e mais e mais dados e ela vai aprendendo. Então, por exemplo, quando você põe dados de pessoas que são diagnosticadas e que não são diagnosticadas com autismo, você diz a ela, né, você informa, faz o input dessa informação e ela analisa quais são as características, né, que estão presentes naqueles dados, e aí ela vai lendo outros dados e aí ela vai sendo modificada, vai recebendo input para corrigi-la, e aí ela vai cada vez sendo mais precisa para descartar aqueles que não têm, para dizer aqueles que têm. Então, nessa pesquisa aqui, por exemplo,
que é do fMRI em estado de repouso, você tem uma série de dificuldades no tratamento desse dado, porque são dados muito mais limitados. Mas agora, vou mostrar para vocês a pesquisa que acabou de sair, que foi publicada também na Scientific Reports. Eu vou falar para vocês aqui também o título em português, uma tradução livre, tá? Diagnóstico de transtorno do espectro autista baseado na redes funcionais cerebrais e aprendizado de máquina, tá? A primeira autora é a Caroline Alves, e aí tem esses vários outros autores. A Caroline, eu li, né? Eu não a conheço, mas eu li que ela fez essa tese de doutorado, né? E depois transformou em um artigo. E isso foi feito na Faculdade de Computação e Matemática Computacional da USP, que é uma universidade que tem realmente um campo de pesquisa muito grande, né? Tem muitos autores muito bons, e inclusive também na área do autismo. E nesse estudo, o que eles fizeram, né? O que ela e os outros autores fizeram? Eles pegaram uma série de dados de ressonância magnética funcional, aí não só estado de repouso, né? Mas a ressonância com o indivíduo estado ativo, né? Que existe uma problemática muito grande em torno desses dados, tá? Por quê? Porque, em geral, esses dados eles conseguem ser coletados de indivíduos muito mais funcionais, indivíduos com o que a gente chama de autismo nível 1, autismo leve, né? Só que, nesse dado, que é interessante até porque você pega um indivíduo que tem um certo quadro comportamental mais próximo do desenvolvimento típico. Então, quando você consegue distinguir com este público, significa que o dado é ainda melhor, ele é ainda mais forte, só que ele precisa, claro, de ser testado também com outros casos mais moderados, severos, tudo isso, né? Mas o percentual de acerto deste dado que foi interpretado pela inteligência artificial, eles fizeram o input de 500 dados de fMRI, né, de ressonância magnética funcional, de pessoas com esse autismo, 500, e aí ela tinha que dizer quem daquelas pessoas tinha ou não tinha autismo. O dado de acerto, o percentual de acerto foi de 95%. E é aterrador, é muito forte esse dado, muito forte. Isso significa que o nível de desempenho ali foi maior do que de profissionais treinados. Quais são as principais questões aqui, tá? Porque ter essa pesquisa é diferente de você utilizar na rotina clínica. A primeira questão é que esse dado, olhando para o passado, ele não é suficiente para a gente afirmar uma coisa. A gente precisa de dados prospectivos, né? Então a gente precisa pegar um tanto de dado, a inteligência diz quem é e quem não é, e aí a gente acompanha esse indivíduo no decorrer do tempo para entender, né, longitudinalmente, se de fato aquilo se confirma ou não. A segunda coisa é que nós precisamos entender como que esse dado pode ser útil também para outras pessoas com outros quadros diferentes. Então, você tem uma certa população ali, a gente precisa pensar em outros grupos diferentes, né, porque isso pode ter um enviesamento por conta da amostra. Então, a gente precisa pensar em grupos de moderados, de severos, de outros lugares, outros dados diferentes para a gente entender se esse dado se confirma ou não, ou se depois ele é refutado. E a terceira coisa, a gente precisa entender se essa tecnologia, o quanto que ela demanda em termos de possibilidade para os vários lugares do mundo, né? Aparentemente, não é uma coisa que seja um grande problema, porque você não está falando de outro maquinário, está falando do maquinário que já existe. Quando se faz esse tipo de exame, né? Utilizar os dados para fazer a interpretação. Então, isso em tese é facilmente replicável. Mas isso a gente só vai saber à medida que você faz outra pesquisa, né? E replica esses dados. Então, eu achei isso aqui uma pesquisa sensacional. Ela demonstra a força, o vigor da pesquisa brasileira, da Universidade Brasileira. É uma contribuição para o mundo. Sem dúvida alguma, será um artigo muito influente. Sem dúvida alguma, aquilo que o professor Guilherme tem feito na Universidade Federal de Itajubá, aliás, vocês podiam até colaborar aí, né? Também tem já dado muitos frutos, muitos efeitos aí, muito influente em nível internacional, e eu acho que nós temos aí uma chance de produzir conhecimento para a gente ter um diagnóstico muito mais fácil, muito mais rápido e talvez muito mais precoce. Eu acho que essa é a grande questão. Quando esse dado estiver muito bem estável, aí vai começar a pensar em crianças menores para fazer essas pesquisas prospectivas, inclusive, né? E aí a gente vai poder, eventualmente, ter um dado muito mais rápido, muito antes, com um indivíduo muito menor, antes dos traços comportamentais passarem a acontecer e serem visíveis para as outras pessoas. Então, parabéns à equipe aí que fez essa pesquisa, realmente ela é extraordinária, e eu espero que outros estudantes brasileiros façam coisas similares. Um grande abraço, pessoal. Compartilhe esse vídeo aí nos grupos tudo, a gente se encontra depois. Grande abraço, tchau.